objetivo desse nosso encontro de hoje é tirar dúvidas com relação a um atado conhecido por vários de nós praticantes da pesca com mosca como sendo parachute. Então, cada um de vocês tem uma visão e um conhecimento. O objetivo desses encontros é tirar a dúvida e nivelar o conhecimento para que a gente possa dar continuidade em outros atados com um fundamento melhor. Então, a primeira facada que eu vou dar aqui agora é a seguinte: parem ou tentem parar, né? Que da mesma maneira que vocês começaram, eu comecei um dia. Então, da mesma maneira que vocês desconheciam, eu também desconhecia. E passei a tomar conhecimento. O problema de quem toma conhecimento é que a pessoa deixa de ser ignorante. Então, quando a pessoa deixa de ser ignorante, ela deixa de praticar certas informações, replicando aquilo que não é coerente. Então, a primeira incoerência é que vocês, pelo amor de Deus, parem com essa loucura, esse devaneio mental, dizendo que vocês estão praticando fly fishing, dry fly, pesca com mosca seca. Cara, acabem com esse assunto. Chega desse tipo de balela, tá? Porque vocês amam e vocês adoram pescar com a mosca na superfície. Essa é a realidade, tá? Mas nem toda mosca que está boiando e que está na superfície, ela é de fato um padrão chamado dry fly. É até um desrespeito pro camarada que criou. Poxa, gente, vocês gostariam que vocês desenvolvessem alguma coisa e daqui a 200 anos uma pessoa ignorante chamasse a tua mosca de uma maneira equivocada? Então, pelo amor de Deus, parachute não é e nunca será uma dry fly. Ponto final. É uma mosca que flutua. Acabou. É isso que você tem que entender. Ela é reconhecida internacionalmente como sendo um padrão chamado emerger. Tá? E sendo emerger, ela imita um inseto emergente. Ou seja, a efêmera, né, que ela retrata um inseto chamado efêmera, conhecido, né, no nosso métier do fly fishing como mayfly. A mayfly está num estágio de transição, onde ela está deixando de ser ninfa, ela sofreu uma metamorfose, ela se viu livre do seu exoesqueleto, igual o super-homem que metia a mão na camisa, rasgava a camisa dele, abria lá e tirava e ficava vestido de super-homem. A mayfly, quando ela é ninfa, ela também rompe o exoesqueleto dela, se vê livre do exoesqueleto dela, vai para a superfície e ela é covardemente devorada, porque é um bicho aleijado. Chega lá em cima totalmente aleijado. E a truta começa a comer e a devorar na covardia. O inseto não tem nem condição de voar direito ainda. Ele está ainda numa tentativa de secar as asas, fazer as asas ficarem esticadas, que é uma característica, aquelas asinhas em formato de vela, de barco para cima. Ela está tentando abrir aquilo ali, ela está tentando inflar com sangue, e ela está tentando de qualquer maneira tornar aquilo rígido, de modo que ela tenha poder de voar. Então ela não tem ainda esse poder de voar, que ela está num estágio que nós, praticantes do fly fishing, chamamos de DOOM. Tá? Ou seja, ela está num estágio que ela está subimago, que seria o nome utilizado na entomologia com relação ao estágio desse inseto. Ela está deixando de ser ninfa para ser um subimago, né, que é abaixo dela do bicho no estágio adulto. Ela está mudando, ela está parando, ela praticamente abandonou o exoesqueleto e a metamorfose dela fez ela parar de respirar na água. As brânquias deixam de funcionar na água e ela tem que fazer uma metamorfose para ela poder respirar o oxigênio do ar. E nesse momento o bicho está totalmente aleijado. Tá? E a truta devora na covardia porque o inseto não tem o que fazer. Vários sobrevivem porque é a lei da natureza, né? Only the strong survive. Somente os fortes sobrevivem. E de repente elas conseguem voar, mesmo que aleijadas, elas vão voando e vão para a margem do rio, né? Vai para a vegetação, né? Então ela precisa sofrer uma segunda metamorfose,
né, além dessa metamorfose que ela sofreu, ela vai ter que se livrar do exoesqueleto novamente para sair do estágio de subimago para imago, certo? Então ela vai sair do estágio dela de Doom, que é um inseto emergente, que a Parachute retrata isso, e está passando aí para um estágio em que o inseto consegue voar com liberdade para poder se reproduzir. Nesse momento é um imago. E nós, praticantes do fly fish, chamamos de spinner, né? Isso até confunde às vezes. É um tema para outro encontro nosso. Depois eu explico essa questão do spinner. Porque o assunto hoje não é o spinner. É um inseto ainda imaturo naquela troca de ninfa para inseto adulto. Mas ela tem que se transformar. Então aí retrata a nossa amiguinha Parachute, imitando um inseto emergente. Ponto. Está na superfície, mas não é dry fly. Não é dry fly porque o seu corpo fica na água ainda. Ou seja, o corpo da Parachute fica totalmente tocando a superfície da água, porque ela está tentando sair debaixo da água para cima, para poder secar as asas. E a imagem que ela retrata, que ela representa, é realmente o inseto com as asinhas para cima, com aquela velinha dele, com o objetivo de sair voando em algum momento e ir para a margem para poder sobreviver, que em 24 horas ele vai se tornar um inseto na sua forma madura. Então agora vamos trabalhar com relação ao material que nós vamos usar. Eu já separei um monte de coisa aqui na bancada, mas o que eu estou mexendo aqui agora, embora eu tenha dificuldade para poder ver, tá? Deixa eu trocar a câmera para gente. Vamos lá. Pronto. Eu fiz uma troca de câmera aqui. Não se preocupem com o ângulo do anzol, né? Deixa eu me preocupar apenas com a posição, para que vocês tenham uma boa visão, tá? E agora eu vou poder explicar para vocês algumas questões referentes ao anzol. Vocês podem usar o anzol que vocês bem quiserem, tá? Essa questão não vou querer tirar a liberdade de cada um de vocês aproveitar o anzol que tem, mas existem anzóis com características físicas, né, características de fabricação próprias para fazer o atado da Parachute. Tá? Uma dessas características, que é bastante comum, e vocês vão observar, que ele é o mesmo anzol usado para mosca de dry fly. Tá? Então ele tem essa parte aqui, o vão, essa abertura aqui, chamada gap do anzol, essa parte curva toda aqui, é acentuada. Tá? É mais aberto do que se fosse um anzol para ninfa. Outra característica desse tipo de anzol é que ele tem uma haste, né? Ele tem uma haste, parte reta da haste, mais curta que se fosse um anzol para ninfa, não? Dando uma característica dele imprescindível para ser funcional como sendo uma mosca que flutue. Tá? Porque você não precisa fazer um corpo tão longo que vai ficar com uma quantidade de material que pode ficar encharcado e dificultar a flutuabilidade. Vai imitar um inseto emergente, vai estar flutuando. Outra questão também que é típica desse tipo de anzol é a questão relacionada ao arame que ele é fabricado. Tá? Então, geralmente, a mosca seca, ou, no caso, o anzol para emerger também, emergente, que tem como objetivo não afundar, ele tem o arame fino. Tá? E esse aqui não é um extra fino, ou seja, ele tem as características necessárias de metal para que possa montar aqui um corpo de um inseto que vai ficar flutuando na superfície. Porém, existem fabricantes que fabricam o anzol com o arame de cobre, o arame de aço mais fino do que esse. Né? Então eles chamam de vários nomes com características na embalagem. São textos que eles colocam em inglês e se referem a ser, por exemplo, peso-pena, que é super fino, ultra fine, não? Ou seja, que é mais fino que o normal. Então acaba sendo mais leve. Eu escolhi esse aqui porque é um anzol que eu tenho na minha bancada, que eu estava mexendo no meu estoque de anzóis.
bati o olho de cara, é um fabricado pela Tienco, é um TMC 102Y, que equivale fisicamente na estrutura do mesmo anzol Tienco TMC 100, com pequenas características que a própria Tienco define em texto no seu anzol para que ele possa ser diferenciado de um 100, TMC 100. Então ele passaram a ser chamado de TMC 102Y. Uma das características é a cor do metal ser preto, tá? Em vez de ser aquele bronzeado. O nosso amigo Márcio não está online hoje, mas ele colocou um texto, né, lá no nosso grupo lá de bate-papo, falando sobre mostrando uma parachute PMD. Não, ele não tocou mais no assunto do texto lá, do vídeo que ele colocou, mas basicamente a parachute PMD, a característica dela é a coloração. Significa Pale Morning Doom, ou seja, a palavra Doom vocês podem associar agora mesmo, que é o inseto ainda na sua forma de transição. Ele acabou de emergir na superfície, é chamado de Doom. Outra característica é a palavra Pale Morning. Morning é amanhecer, né? Ou seja, é os primeiros raios de luz do dia. E tem uma coloração que um inseto característico tem um tom assim pastel, né? Um tom puxado para algo que seja assim, ó, nessa coloração, ou que seja nessa coloração, puxando suavemente para o cinza. Então nada impede que a gente faça um atado com essa características chamada PMD, Pale Morning Doom. Tá, eu vou montar aqui rapidamente esse fio de atado nessa bobineira. Um instantinho só enquanto eu faço a montagem, que eu cismei de usar essa cor aqui. Por isso que eu separei para fazer o atado. Tá? O fio de atado utilizado, né, não necessariamente precisa ser ultra fino, tá? Mas é necessário ser fino. Tá? Então não adianta querer trabalhar, né, com moscas que são utilizadas na superfície, com fio de atado que tem tendência de encharcar, ser grosso e dificultar a flutuabilidade. Então, por isso, eu tomei a decisão de usar um fio de atado com essa numeração que está aqui, chamada 8/0, que é um padrão de características numéricas. Quanto maior for o número seguinte ao 8 na fabricação seria o 10/0, significa que o fio de atado é mais fino. 12/0 é mais fino ainda. Se você for diminuir o tamanho desse número, de 8 para 6, vai para 6/0, é mais grosso. Então, qualquer padrão de atado que queira imitar um inseto emergente na superfície, ou uma mosca seca, eu recomendo que seja do 8/0 em diante. Não tente utilizar fio de atado ou tipo overlock, porque você vai ter dificuldade, ele vai encharcar e vai dificultar que funcione bem essa mosca na superfície. Também não recomendo 6/0. Eu recomendo do 8/0 numericamente em diante, porque numericamente em diante o número vai subindo e o fio vai afinando. Tem gente que usa 12/0, tem pessoas que utilizam 14/0, são mais finos ainda. Se você quiser trabalhar com DNE, numeração DNE é um outro padrão numérico. Tá? Então vocês podem utilizar o equivalente do 8/0, que é 70 DNE, 72 DNE aproximadamente. Então você vai encontrar no mercado o fio de atado sendo vendido com a informação em DNE. Então você pode utilizar o fio de atado de 70 DNE, 50 DNE, que é mais fino ainda. Tá? Já, a questão do fio de atado já está resolvida. Outro material que tem que ser discutido é aquele material que tem como função fazer o poste, né? Que vai ficar aqui em cima, imitando a asinha do inseto. Então, existe muita informação
e desinformação com relação ao material. Né? Para muitos atadores, tá? E muitas pessoas que já estão no mundo do atado, não é recomendável utilizar o fio de atado chamado Antron. Mas pode utilizar sim. Ele é mais fino, ele é mais maleável, talvez traga um pouquinho de dificuldade para poder trabalhar. Mas é um excelente fio de atado para fazer o poste da parachute. Outros materiais poderão ser utilizados também, como por exemplo o que é chamado de polyarn. Né? O polyarn é esse material que está aqui. Ó. Tá? Então aqui, ó, esse que está aqui está com o nome fabricado pela Hardline aqui e leva o nome de Polypro Yarn. Tá? Então ele tem um tom cinza claro. O tom cinza claro seria adequado e coerente para poder utilizar na asa de um inseto emergente. Ou no caso a palavra Doom. Não seria nada mal. Você estaria dentro da coerência. Porque o inseto assim que sai debaixo da água, como ninfa, e chega na superfície como emergente e abre as asas para secar, a asa tem esse tom assim, puxado para um cinza, ou então um begezinho um pouquinho diferente desse cinza. Eu não sei nem se eu teria aqui um tom. Ah, tenho. Eu tenho aqui, mas é Antron. Infelizmente eu não tenho na cor chamada tan. Mas a maioria dos atadores utiliza esse aqui, ó. Esse material aqui, ó, a embalagem é essa. Tá? Então é polipropileno, floating e yarn. Né? A palavra float significa flutuante e yarn significa que é um cordão. Então isso aqui é um cordão de polipropileno que auxilia na flutuabilidade da mosca. Porque o polipropileno ele é hidrorrepelente, como hidrorrepelente a água não se absorve nele. Tá? Então de uma maneira ou de outra acaba tendo facilidade. Vocês podem fazer uso do polipropileno na cor branca, podem fazer o uso do polipropileno na cor cinza, né? Vocês podem fazer até uso do Antron, né? Esse aqui é Antron, tá? Na cor chamada, a embalagem está aqui White, mas está errado, né? Deixa eu até trocar a embalagem correta, né? Vocês podem fazer uso do Antron nessa cor chamada Tan, né? Ou vocês podem usar esse tom de cinza clarinho aqui do Antron. Uma das características principais do Antron em relação ao polyarn, o polipropileno, é que o polipropileno ele é hidrorrepelente e o Antron nem é tanto assim. Não é muito hidrorrepelente. Tá? Isso acaba criando uma certa polêmica se a pessoa poderia usar ou não. E a resposta é pode utilizar sim. É um fio mais fino, mais macio, mais delicado. Esse fio aqui, ele é mais grosso e você muitas vezes tem que dividir ele para poder fazer uso. Tá? Então agora eu vou começar a fazer a montagem para vocês desse padrão. Vou colocar a minha lente. Eu tenho uma lente separada aqui, me auxilia para enxergar. Eu coloco sobre o óculos, né? Coloco sobre o óculos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui eu estou utilizando sobre o óculos. É uma lente de grau. Voltei para outra câmera. Prontinho. E agora eu posso iniciar a montagem do poste, né? Como todo atado, você começa colocando o fio de atado. Eu vou ensinar para vocês um macete de colocação do fio de atado para que você possa ter facilidade de replicar, você tenha facilidade de copiar, você tenha facilidade de fazer as demais moscas para parachute o mais semelhante possível, o mais parecida possível com as outras que já foram atadas, porque você vai passar a medir a colocação do poste, o ponto de montagem do poste. Ou seja, como que eu faço para que o ponto de montagem do poste esteja o mais parecido possível em todas as moscas que eu estiver atando. Então eu começo colocando o fio de atado, nesse caso aqui eu coloco bem rente ao olhar do anzol. Então eu dei a primeira laçada,
apenas para que servisse de guia para mim, referência. E agora eu vou enrolando o fio de atado até que eu possa levar ele até, eu estou levando volta por volta, tá? Até a metade da haste, tá? Basicamente é isso aqui. Tesoura, e aqui eu vou fazer um corte. Uma questão, eu procurei minha pinça, não achei, mas eu vou usar a tesoura. A haste, ela é medida deste ponto, rente ao olhar, até esse ponto onde começa a curvatura. Então, quando vocês começarem a trabalhar na montagem do fio de atado, para poder medir bem, vocês procurem usar essa referência, né, do ponto A ao ponto B, né, com relação à haste reta do anzol. Então eu vou levar mais 2 ou 3 voltas para trás, para que eu possa criar esse ponto de referência. Pronto, criei um ponto de referência, que é o centro da haste. Cortei o fio de atado. Uma vez que eu tenha criado o ponto de referência, eu vou levar ele agora para frente, eu vou levar o fio de atado de volta para o sentido do olho do anzol, de modo que ele fique posicionado, ocupando a metade desse caminho, um pouco mais à frente. Então eu vou levar metade de volta. Eu estou levando ainda, tá? Pronto, visualizei. Pronto, consegui andar metade dele. Tá? Ou seja, dessa parte que eu reservei com fio de atado, eu voltei metade dele para frente. E agora eu vou dar mais 3 voltas para frente. 1, 2, 3. Pronto, criei um ponto de montagem. Tá? O ponto de montagem da parachute é feita com 3 ou 2 voltas à frente daquela medida de referência. E agora eu vou usar o material que eu quero, né? No caso, para que vocês saibam como dividir, para que vocês tenham noção sobre essa questão da separação, né? Eu já tinha deixado um pequeno pedaço bruto aqui, ó. Esse pedaço que eu estava deixando preso ali na cartela, ele estava preso simplesmente assim, quer ver? Ó? Olha aqui, ele estava preso só assim, ó. Pronto, assim. Dava até impressão que era o mesmo fio, né? Só que eu não mostrei os dois lados, porque eu já tinha deixado um pedacinho solto, que isso aqui é sobra do ano passado. Possivelmente eu usei esse material aqui, sobrou esse pedaço aqui, e eu não vou jogar fora. Tá? Então vocês têm técnicas diferentes para poder montar o poste. Cada um de vocês vai adquirir a vontade de usar uma determinada técnica. Então o que eu recomendo é que toda vez que vocês puderem participar de um encontro de atado, em que eu possa mostrar maneiras diferentes de fazer a montagem do poste, vai facilitar o trabalho para vocês. Tá? Então eu vou dividir isso aqui no meio. Claro que eu estou fazendo isso aproximadamente. Eu não tenho aqui um calibrador de espessura, mas eu tenho aqui, ó, uma parte que eu já consegui separar. Se você quiser trabalhar com essa divisão, né, essa escolha, ficou mais fino demais. Pronto, deixa eu fazer assim que fica melhor. Deixa eu ver se esse aqui está muito fino, né, porque é a finura do poste, né, o quanto fino esse material devido a eu ter selecionado, é proporcional ao tamanho do anzol que eu estiver usando. Esse anzol aqui é um anzol que equivale ao número 12. Né? Como é o padrão 102Y, ele é o número 13. Tá? A numeração dele é ímpar, para poder diferenciar do 500-100. Então essa quantidade de fio de atado que está aqui, elas não estão absolutamente iguais. Eu não estou conseguindo mostrar com total qualidade de imagem porque eu estou usando a camisa branca. E a camisa branca acaba escondendo um pouquinho essa pequena diferença que os dois fios têm. Um deles tem um pouquinho mais material do que o outro. Então eu vou pegar esse aqui que tem um pouco mais de material e vou avaliar se eu vou fazer uso dele colocando ele dobrado ou não. Né? A colocação dele dobrado é feita assim. Eu estou achando que está um pouco exagerado em termos de material. Tá? Eu posso diminuir um pouquinho esse material. Então, em vez de eu diminuir esse, eu vou pegar o outro, que o outro já está um pouquinho mais fino.
E agora eu vou fazer a montagem. Então o poste ele pode ser montado usando essa técnica que eu estou fazendo aqui agora. Né? Nada mais foi do que você pega o comprimento que você tem na tua mão, né? E passa por baixo da haste do anzol, né? E segura os dois juntos aqui em cima, junta eles e você prende ele. E eu estou usando a minha referência de montagem do poste, o ponto de parada que eu fiz. Tá? O ponto de parada eu vou dar uma volta, eu vou manter o ponto de parada ali e vou laçar aqui por cima. Pronto, dei uma laçada, vou manter de volta o fio de atado no ponto e vou dar de volta outra laçada agora pela frente. Já fiz 2 laçadas e vou avaliar se o ponto de montagem está do meu agrado ou não. Eu não uso régua para medir isso, eu estou usando apenas a minha visão. Você tem que criar esse hábito de você posiciona o fio de atado no ponto de indexação para a montagem do poste e agora você vai manter o poste aqui e vai ficar laçando de um lado e para o outro. Laça para um lado, laça para o outro. Laça para um lado, laça para o outro. Pronto, já tenho aqui, já está bem posicionado. Uma vez que ele está bem posicionado, tá? Você pode... É um pouco difícil fazer essa manobra, mas eu vou levar o fio de atado para o outro lado do anzol e vou vir por cima, enrolando ele aqui. Agora eu estou segurando o poste e com a outra mão eu vou começar a suavemente girar o fio de atado em volta do poste. Para cada volta, eu vou subindo suavemente. Evitem fazer força. Quer fazer força? Faça força nesse momento. Você está puxando o anzol para cima e você está puxando o fio de atado para frente. Aí você consegue apertar o fio de atado. Mão frouxa, mão firme. Mão frouxa, mão firme. Mão frouxa, mão firme. Tá? E você vai levando o fio de atado para cima. Deixa eu melhorar isso aqui, a visão para vocês. Pronto. Vocês vão levando esse fio de atado para cima, tá? E vão montando o poste, a altura do poste. O poste vai adquirindo tamanho. A parte que eu vou usar o poste de montagem. Uma vez que eu cheguei no ponto que eu queria, eu começo a descer o fio de atado. Desço e puxo. Mão firme. Mão frouxa. Mão firme. Mão frouxa. E vai descendo agora. Então eu fiz um trabalho levando o fio de atado para cima e estou repetindo esse trabalho levando o fio de atado para baixo e dando tração para poder tornar esse poste o mais firme possível. Pronto, consegui fazer o poste ficar bastante firme. Tá? E vocês querem ter uma espécie de uma medida qualquer para isso. Existe sim. Tá? Essa medida que está aqui, do olho do anzol, até aqui a parte de trás do poste, aqui assim, nesse ponto, você abre a ponta da tesoura e mede. Você procura fazer a mesma medida da parte de cima da haste do anzol para onde para a linha aqui em cima, para que ela tenha o mesmo tamanho aproximadamente. Se eu deitar aqui assim, eles vão estar quase do mesmo tamanho. Ó. Tá? Então, isso serve como referência visual. Tá? Uma vez que eu terminei aquela montagem que está aqui, eu só vou fazer uma laçada simples, pronto. Suficiente. Já cheguei aonde eu queria. Outra questão que eu poderia fazer aqui agora é a colocação da asa, a colocação da pena que eu poderia, mais para frente, enrolar em volta do poste para fazer o recoil, para fazer o formato do parachute, o formato chamado paraquedas. Essa mosca recebe esse nome parachute, que significa paraquedas, porque quando você conclui o seu arremesso, né, ela pousa na água como se fosse um paraquedas pousando na superfície da água, né, com suavidade. Como se o inseto pousasse com suavidade na água. Embora ela esteja imitando um inseto que acabou de sair da parte de baixo da água, como ninfa, né, ela pousa como se o inseto estivesse caindo na água. Que é uma característica da efêmera também. Agora nós vamos montar a cauda. Mas para isso, eu quero conversar com vocês sobre pena.
E para conversar sobre sobre penas, né, eu separei aqui algum material que vocês querem saber qual é a pena que deve ser utilizada. Então esse negócio de dizer que deve é quase que uma imposição. E eu não gostaria que fosse uma imposição. Eu posso dizer que você pode fazer uso. Então, uma das penas mais econômicas seria essas que são vendidas para uso de montagem de moscas terrestres. Né? Elas são penas que você poderia utilizar. Ela pode não ter a qualidade das outras, mas elas teriam uma funcionalidade com relação a fazer uso para um atado como esse. Então, uma das penas seria essa. Vocês já devem ter visto, se vocês procurarem na caixa de material de vocês, vocês vão encontrar, né, esse material. É chamado de China Strung, né? Eles chamam de Strung porque vem amarrado com barbante. Então, essa seria uma, na coloração que você fosse trabalhar o seu atado. Então, eu tenho aqui até na coloração verde, ó. Tem um tom aqui puxado para o verde, que poderia ser até um tom, né, puxado para o fio do atado que eu estou usando, né? Olha aqui, ó, tem uma coloração parecida com esse nome aqui de fio de atado chamado Doom. Então eu vou fazer uso dele para que vocês possam ver como é que fica. Não é uma pena de atado nobre, né, digamos assim, excelente para uma mosca com característica dry fly, mas é excelente para utilizar numa mosca emerger, que é essa que está aqui, que é uma mosca de superfície. Tá? Então vocês podem fazer uso das cerdas mais próximas da parte de trás. Eu vou até descartar isso aqui, ó. Deixa eu descartar para vocês para não se confundirem, né? Eu descartei. Pronto, já está descartada essa parte. Então está totalmente descartado. Aí eu posso agora fazer uso das cerdas dessa parte, ou eu posso fazer uso das cerdas mais próximas da ponta da pena. Tem características visuais diferentes, tá? Eu vou puxar aqui da frente, né? Eu vou rebater as cerdas e vocês vão ver que tem características diferentes. Olha só, estou rebatendo todas as cerdas para trás. Ó, rebati. E agora eu vou andar com ela aqui rente, ó. Você vai ver que ela tem a tonalidade de mais escura quando vai chegando mais para trás. A sensação de que é uma tonalidade mais escura está relacionada às barbas que tem em cada das cerdas aqui para trás. Então, cada uma dessas cerdas aqui atrás, da parte do centro dela para o talo, que é o chamado rack da pena, tem microbarbilhas, né, microfibras, que dá essa tonalidade como se ela fosse preenchida num tom mais escuro. E aqui ela tem menos quantidade. E é exatamente essa parte aqui que eu gosto de usar. Tá? Essa parte que está aqui é a parte que é um costume meu fazer uso dessa parte para fazer a cauda da mosca. Tá? É uma cerda muito curta e evidentemente eu não preciso fazer uma cauda muito longa, porque eu já expliquei que esse inseto aqui acabou de sofrer uma metamorfose, acabou de sair de um estágio de ninfa e está no estágio de emergente. Então eu posso colocar uma cauda aqui que seja um pouquinho mais, digamos assim, curta do que seria uma mosca dry fly legítima. Então, para uma mosca que flutua, como essa na superfície, e é uma emergente, essas cerdas que estão aqui seria o suficiente. Tá? Então eu vou ver se a quantidade é o suficiente para mim, no meu olhar. Aí é uma questão de atador. Eu rebati as cerdas para trás, vou segurar todas elas e vou puxar para trás aqui assim, ó, e veio uma coleção delas na minha mão. Tá? Então eu agora vou juntar isso tudo, eu vou juntar e vou analisar se essas cerdas são suficientes visualmente para fazer uma cauda para mim. Eu vou usar uma referência aproximada. Eu tô batendo com o meu dedo indicador e polegar no olhar do anzol, aqui assim, para poder ter uma barreira, e a cauda está indo até o final do corpo do anzol, até a curvatura. Criei um ponto de referência visual. Eu agora vou levar
essa montagem para o ponto que eu quero colocar aqui atrás. Tá? Eu tô levando a pinça, meu dedo indicador e o polegar, até que eu encosto na curvatura aqui e eu tenho o ponto de referência da indexação. Vou levando o fio de atado para frente, vou levando o fio de atado para trás, não preciso me preocupar com qualidade da colocação, eu posso ir colocando sem muita maestria e vou agora analisar se essa cauda estaria coerente naquilo que eu quero. Dá mais uma volta aqui e vou fazer aquele macete, vou segurar a cauda toda, vou rebater ela para cima um pouco, vou passar o fio de atado por baixo dela, né? Ela ficou um pouquinho apontando para cima, vou fechar o conjunto e vou dar mais uma volta aqui em cima, 2 voltas aqui em cima e ver, ó, ficou aberto demais, ó. Ficou muito aberto. Então aquela força que eu fiz foi uma força em exagero. Tirei, desfiz a montagem, rebati de novo e vou agora colocar ela sem passar por baixo. Pronto, só colocando por cima. Ó, ficou mais fechado. Tá? Então é assim que eu quero trabalhar essa cauda. Firmei ela na colocação. Se eu levar mais para trás, a cauda vai arriando. Tá vendo que a cauda arriou? Né? Ela abaixou. Então eu vou voltar para evitar que eu deforme ela. E vou passar o fio de atado de novo aqui suave para ver como é que fica essa colocação do fio de atado. Né? Abriu. Não está dando certo. Vou desfazer e vou deixar só assim. Para poder facilitar meu trabalho de visão, eu vou passar um pouco de saliva aqui para poder ficar um pouquinho mais unida uma na outra. Seria mais ou menos como se eu fosse colocar depois, eu fosse colocar um pouco de flotante, né? Aí quando você passa flotante, a cauda se junta toda. Essa é a questão da qualidade da pena. Essa pena aqui é muito maleável. Então ela acaba não conseguindo fazer uma cauda bem agrupada, bem unida. Então ela fica assim, meio aberta. Tá? Então quando eu for usar essa mosca para pescar, eu vou passar flotante. O material flotante que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho algum flotante aqui na mão. Tem, tá? Colocar esse flotante que está aqui. Foi o que eu levei para a Patagônia no mês passado. Tá? Mas eu não quero, você não precisa colocar no atado não, você coloca para poder pescar na hora. Né? Só estou mostrando aqui que quando você passa o flotante ela se junta, tá vendo? Aí você tem o efeito que eu quero. Quando eu estiver pescando com essa mosca aqui, eu vou estar usando flotante e a cauda vai estar se comportando dessa maneira que está aqui. Tá? Ela vai estar agrupada. Ela vai estar agrupada. Depois, com o tempo, o flotante vai saindo e ela vai se espanando. Tá? Com relação à cauda espanada, alguns atadores preferem que a cauda fique ligeiramente espanada para que ela aumente a área de toque na superfície da água e aumentando a área de toque na superfície da água, a mosca tende a ter mais tempo de flutuabilidade, mais tempo de flutuação. Quando a pena está muito agrupada, né, as pessoas consideram que a pena se encharca mais rápido e ao se encharcar mais rápido, ela acaba afundando a mosca. Então, já colocamos a cauda e agora vamos trabalhar a colocação do corpo do inseto, ou no caso a colocação do dubbing. Tá? Depois eu vou trabalhar com penas mais sofisticadas e vocês vão ver que o resultado da montagem se torna diferente. Eu estou usando a pena mais econômica e barata que vocês podem encontrar no mercado. Até mesmo em casa de fantasia, né, casa de carnavalesca, né, de material para carnaval, vocês encontram esse tipo de pena. Agora vamos trabalhar e vamos raciocinar com relação ao dubbing. Para isso, eu separei dois. Eu separei dois dubbing que eu uso bastante. Né? Eu uso esses especificamente feito para mosca seca. Aqui embaixo você pode ver que está escrito como sendo para mosca seca, dry fly. Meu objetivo realmente
evitar que o corpo do inseto fique muito encharcado com água, e esse dubbing aqui facilita bastante essa questão. Ele é feito de material sintético, aqui está escrito Spectra Blend, que é uma mistura desenvolvida pela Orvis, né? A minha caixinha eu deixei cair cola aqui em cima, Red Cement, e acabou causando uma pequena deformação no plástico. Tá? Então eu tenho uma quantidade de cores aqui que eu posso escolher à vontade. Tá? E eu também tenho esse outro aqui que eu gosto muito, que é o dubbing de castor. Está escrito em inglês aqui, beaver. Também me dá um acabamento do jeito que eu gosto de fazer para fazer uma mosca parachute. Também tem uma quantidade de cores aqui que eu posso escolher. Essa aqui, por exemplo, estaria bem próximo de um tom, essa aqui, ó, um tom assim, o nome desse aqui está escrito olive, né, que seria oliva. Né? Deixa eu me ver uma outra coloração. Eu tenho essa aqui, que está escrito verde dourado. E eu tenho tons como esse aqui, ó, chamado tan, né, que acaba sendo bastante interessante também para fazer uma Pale Morning Dawn, uma PMD. Eu posso procurar aqui também na minha caixa da Orvis alguma outra coloração que eu queira para fazer essa montagem. Aqui na Orvis eu tenho aqui uma coloração chamada tan também. É essa aqui, ó. Essa aqui seria uma coloração tan que bate com essa outra coloração tan de castor. Então, como eu estou usando um tom mais clarinho, né, então eu vou usar na coloração tan, que fica próxima do Pale Morning Dawn. Fica com uma cor bastante interessante. Eu vou usar esse tan da coloração tan da Orvis. Para isso, eu vou puxar o fio de atado, né? Eu puxo o fio de atado, eu posso usar a ponta de um bodkin para poder puxar, ou eu posso usar uma pinça. Tá? E eu trabalho com uma quantidade na mão. Né? Eu já seguro uma quantidade na mão para que eu possa fazer essa montagem. Claro que está difícil de ver, né? Mas eu tenho aqui, eu vou fazer contraste com a minha mão, você tem que ver que eu estou usando eu tenho um pequeno tufo desse material na minha mão aqui. Tá? E eu não vou colocar ele assim do jeito que está, porque a quantidade é muita. Então eu vou segurar ele aqui com o dedo de indicador e polegar, vou enquadrar a posição do anzol para eu poder ter uma boa visão. E agora eu vou começar a colocar no fio de atado, aqui. Antes de começar a colocar, eu vou colocar um pouco de cera. Eu gosto de colocar cera para facilitar o ato de aderência do dubbing, né? Para facilitar a aderência do dubbing no fio de atado. Aí esse bastão de cera é cera de abelha. Tá? Então eu tiro uma pequena quantidade. Eu fui falar em pequena, acabei pegando uma quantidade. Eu tirei de uma mão para outra, tá? Então tá aqui, ó, uma pequena quantidade, né? Eu vou até voltar um pouquinho, vou pegar menos ainda. Pronto, e vou colocar uma primeira colocação. Vou colocar uma pequena porção aqui, tá? Gire sempre no mesmo sentido. Gire, vai dando spin, spin, spin. E eu giro sempre no sentido do ponteiro do relógio. E agora é um hábito meu. Eu sou canhoto. E vou levar o fio de atado até ele chegar lá em cima. Desculpa. Eu vou empurrando o dubbing para cima até que ele encoste ali na haste do anzol. Sem querer eu dei uma escapulida aqui na atração. E agora eu vou enrolando o fio de atado até que a primeira parte do dubbing prenda. Então dei a segunda volta, terceira, na quarta volta ele prendeu. Agora eu dou o giro, dou o spin, pego aquele outro restinho que eu estava trabalhando e pego mais uma tiquinha de nada e coloco um pouco mais abaixo. De modo que eu possa misturar uma porção com a outra. Pronto, misturei a porção de baixo com a de cima.
Vou repetir isso colocando um pouco mais abaixo de novo. E agora eu vou girando e vou fazendo o revestimento do fio de atado com Dudding. Tá? Você com o tempo vai aprender a colocar com outras técnicas. Tá? Eu estou usando a técnica e eu tenho o hábito de usar essa e me dou muito bem com essa. Tá? Vocês podem depois com o tempo colocar de maneira diferente. E agora eu vou começar a enrolar e levar para frente. Tá? Esse tipo de padrão não necessita segmentar o corpo. Tá? Agora eu vou aproveitar que coloquei e vou agora colocar uma dupla camada aqui para fazer volume. Que meu objetivo é fazer um corpinho de cenoura aqui, com formato de cenoura, eu vou engrossando o corpo. Então eu vou dar a primeira volta e vou repetir por cima dela a segunda volta. Agora eu dou um passo à frente, dei a primeira volta. Opa! E agora eu vou dar a segunda volta por cima dela mesmo. Aí eu vou continuar fazendo isso de duas em duas. E o corpo vai ganhando volume. Tá? E agora eu vou colocar mais um pouco de Dudding para poder terminar a colocação do jeito que eu quero. Tá? Deixa-me ver o corpo como é que está ficando. Qualquer coisa eu volto para trás 2 voltas. Aqui assim, ó, e levo para frente para fazer volume. Tá? Então eu vou enrolando o Dudding e vou fazendo o corpo ganhar formato. Né? Ó, já tá ganhando formato de cônico, corpo de cenoura. Tá? Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou fazer a colocação da pena, e assim que a pena estiver presa aqui, eu vou continuar fazendo o corpo para concluir ele. Então, a pena que eu vou trabalhar, né, vocês podem utilizar, não tem jeito, para fazer o poste, você precisa de qualidade. Se você não usar uma pena de qualidade, você não vai conseguir fazer um poste que funcione adequadamente. Essa pena que está aqui é uma pena de galo, geneticamente criado para que ele tenha características de formato da pena. Então essa parte do bicho, tá? Essa parte do bicho aqui envolve um pedaço do pescoço da ave, que é essa parte aqui onde as penas são curtas, e leva ele até a parte de trás das costas da ave. Essa parte aqui do couro. Então as penas vão ficando cada vez mais largas, né, na parte de trás das costas do bicho. Então você teria que selecionar uma entre essas que fizesse coerência ao tamanho do anzol que você resolveu fazer uso, né, e que desse também a qualidade, né, do colar, do recle, do parachute. Qual dessas penas eu vou escolher depende da abertura do gancho do anzol. Eu uso como medida essa pequena abertura que vai daqui do corpo até a ponta do anzol. Então eu vou escolher uma pena que me dê um preenchimento o mais parecido possível com esse que eu estou me referindo. Então eu escolho a pena, né? Eu acho que essa aqui vai ficar razoável. Né? Não é garantido que aconteça. Tá? Então eu fico com ela aqui na minha mão. Pronto, estou com ela aqui na minha mão. Estou segurando ela. E agora eu vou passar ela aqui por baixo. E vou ver se a pontinha dela está chegando lá na curvatura do anzol. Ficou curto, ficou pequeno. Então eu vou escolher uma ou outra mais para trás um pouco. Então deixa eu procurar uma outra pena mais aqui para trás. Pronto, escolhi outra pena, vou segurar ela, vou manter ela aqui, eu estou prendendo entre meus dedos para não perder de visão, e vou passar ela novamente aqui atrás. Eu encontrei, pronto, chegou a pena que eu estava querendo. Né? Ficou até um pouquinho mais estreita essa, deixa eu ver, deixa eu rebater aqui. Né? A outra técnica que você tem para medir, você arranca a pena, e agora você rebate ela para trás. Rebate a pena para trás. Rebate as cerdas para trás. Vai rebatendo e coloca ela aqui, ó, do lado da haste do anzol. Né? Você coloca ela bem coladinha aqui na haste do anzol. Vamos lá. Rebate a pena, as cerdas para trás. Né? Você coloca a cerda coladinha na haste do anzol e vê se a ponta das cerdas está chegando na ponta do anzol. Ou seja, encontrei a pena. É essa aqui.
Tá? Uma vez que eu encontrei a pena que eu quero, eu agora vou preparar a montagem dela. Então, para preparar a montagem dela, eu vou rebater a pena toda. Tá? Então, eu tenho que ir puxando antes. Aqui assim, eu vou rebatendo a pena todinha. Tá? Pronto, rebati a pena inteira. Uma característica dessas penas, de galo geneticamente criados, né, é a questão do brilho. Né? Um dos lados da pena tem brilho. E o outro lado da pena, né, ela é meio esbranquiçado. Ela é sem brilho, sem contraste. Tá? Então essa parte que não tem brilho, né, essa parte aqui que não tem contraste, vai ficar para baixo quando eu começar a enrolar o poste. Tá? Então eu vou agora, já sei a posição, né? Já sei a posição, já sei a que eu quero que a coloração contrastante esteja para trás, para cima. Então agora eu vou pelar esse trecho final aqui. Eu não vou usar a parte mais grossa, porque a parte mais grossa do rack atrapalha bastante. Tá? Então eu prefiro o rack um pouquinho mais fininho para cá. Então eu vou daqui para trás, eu vou pelar. Pronto, eu vou pelar o rack. Tá? E agora, como eu vou montar ela dessa maneira, com a parte brilhante para cima, eu vou tirar, eu enrolo a pena no sentido anti-horário. Então o que eu vou fazer? A posição que eu vou enrolar é essa, eu vou tirar algumas cerdas daqui de cima. Pronto, tirei algumas cerdas daqui de cima, para quando eu começar a enrolar, eu tenha o lado de cá sem cerda nenhuma para atrapalhar. Tá? Agora com a tesoura, eu estou usando uma tesoura convencional, tá? Tá até escrito aqui, ó, Paquistão. Então é uma dessas tesourinhas vendidas no AliExpress. Tá? Eu vou cortar o talo. Pronto, cortei o talo. E agora eu vou... Deixa eu pelar um pouquinho mais aqui. Pronto, pelei. E agora eu vou fixar. Tá? Vou levar o fio de atado até o poste. Vou levar o fio de atado sem dubbing. É só o fio de atado. O dubbing acabou ali atrás. Tá? Parei ele indexado no poste, na parte de trás do poste, nas costas dele. E agora eu vou colocar o rack colado. Né? Eu estou compensando. Essa parte livre que está aqui. Essa parte livre que está aqui. Eu estou compensando ela para quando eu levantar, ela está totalmente livre lá. Então eu vou indexar ela aqui no ponto de parada que eu quero. Vou dar a primeira volta. Vou dar a segunda volta pela frente. Vou dar a segunda volta por trás. Segunda volta pela frente. E agora eu vou ter a posição de indexação. Agora eu vou trabalhar levantando essa pena. Observem que eu estou colocando a parte livre, né, essa parte livre que está aqui, junto com o poste, porque eu vou agora enrolar o fio de atado nele. Tá? Então eu posso posicionar os dois juntos, levo o fio de atado para trás e agora eu vou juntar os dois um no outro. Tá? Olha aqui, ó. Enrola, vem e junta. Juntei. Mão firme, mão frouxa, mão firme, mão frouxa, mão firme, mão frouxa e vai subindo até chegar no ponto de parada. Parou? Volta. Mão firme, desce, 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 mão firme, desce. Pronto, agora eu tenho aqui o poste parado. Observem que sobrou um talo aqui, né? Sobrou um pequeno talinho. Eu posso continuar usando essa mesma tesoura e eu posso cortar esse talinho aqui, ó. Pronto, cortei o talo. O talo está cortado. Agora que eu estou nesse ponto, já cheguei nesse ponto, eu posso finalmente colocar o dubbing para concluir o corpo. Levo o fio de atado até o dubbing, coloquei e agora eu volto lá, pego mais um pouco daquele dubbing na cor tan. Pronto, peguei peguei mais um punhado dele, tá aqui na minha mão.
E agora eu vou começar a fazer, né, a colocação dele novamente daqui em diante. Passa um pouco de cera e ó, coloca um punhado aqui. Pronto. Enrola, 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 spin, 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 spin. Né? Se quiser prender logo para facilitar o spin, tu dá logo um giro, dá logo 2 giros e agora vai colocando mais dubbing. Né? A mesma técnica. Coloca um punhado e embaralha um no outro. Coloca mais uma porção, embaralha um no outro. E agora vamos começar. Deixa eu pegar mais um pouquinho que ficou faltando. Pronto, agora vamos colocar mais uma porção. Aqui assim, ó, ficou, agora sim. Eu estou engrossando um pouquinho mais aqui, porque eu quero trabalhar com material para fazer o shape, né? Para fazer a silhueta da minha mosca para-chute. Pronto. Agora que eu estou com o material na mão, eu vou enrolar e vou dando o shape que eu queria ainda. Continuo enrolando. Ó, já está com a silhueta de corpo de cenoura. E agora eu jogo para frente e vou fazer o acabamento da frente com ele. Tá? Ficou razoável. Dei mais uma volta aqui, voltei, enrolei, fechei aqui. Pronto. Ah, ficou uma parte visível. Então eu vou voltar e vou colocar um pouquinho mais de dubbing. Né? Colocar um pouquinho mais de dubbing. Dando uma pequena enceradinha aqui de leve. Fala, Brand. Boa noite, Brandilione. Beleza? Tá? Aí eu coloco essa pequena quantidade que está aqui. O suficiente para eu fazer a finalização. Cada um de vocês vai querer finalizar de um jeito. Com o tempo eu vou explicando as outras maneiras que vocês têm para fazer a finalização. Dá uma volta aqui para agrupar. Estica e torce, spin. Deixa-me ver como é que ficou do lado de cá. Dá mais uma volta levando um pouco mais para o lado de cá. E agora eu fechei. Pronto. Já estou com a colocação feita. Tá? Se quiser, eu posso deixar mais exposto aqui o olho no anzol ou não. Mas para mim, do jeito que está pronto. Já tenho a pena colocada, já tenho o poste no lugar. E agora eu vou começar a enrolar essa pena em volta do poste. A parte brilhante da pena está para cima, a parte fosca está para baixo. Eu estou respeitando tudo que eu expliquei no passo anterior. Deixa eu botar no ângulo melhor para vocês verem aqui. Então, vocês estão no ângulo melhor de visão. E agora eu vou usar um alicate para isso, para evitar de escapulir. Tem diversos tipos de alicate que vocês podem fazer uso, né? Esse aqui é um deles. Tá? Você pega a pontinha da pena e você morde ela usando o alicate para poder trabalhar. Eu tenho uma preferência. Eu tenho preferência quando eu acho, né? Você pode usar esse tipo aqui, ó, tá? Que você pinça a pena e morde ela para poder depois você enrolar. Você pode não usar alicate nenhum, se for o caso. Tá? Eu tenho 2 desse aqui, pequenininhos. Né? Um é um pouquinho menor que o outro. Tá? Então, aquele que você achar mais fácil fazer uso, use. Tá? Então, eu vou dar uma pinçada aqui na ponta da pena. Pronto, a pena está bem presa aqui. Tá? Se não quiser usar o alicatinho, não usa. Enrola na mão. Tá? Não é o fim do mundo, não. Olha aqui, ó, você posiciona no ponto que tu quer. A primeira volta em cima. A segunda volta tu desce um pouquinho. Continua dando um giro. Tá? E continua levando. Vai chegar uma hora que vai ficar tão curtinho que eu vou precisar de uma ferramenta para me ajudar. E continua enrolando, entendeu? Se quiser usar 2 penas, use 2 penas, combinando cor. Tá? Ó, eu estou enrolando. Continuo enrolando até chegar na parte mais baixa possível. Tá? Se você quiser dar uma levantadinha aqui nas cerdas, também pode. Deixa eu ver como é que está aqui em termos de colocação. Tá bem razoável. Tá? Digamos que tá na medida. A ponta está chegando aqui no finalzinho do corpo. Tá? Então eu tenho aqui essa última voltinha aqui e desço. Tá? Você pode descer aqui por trás, se você quiser.
desce ela por trás. Agora eu vou usar o fio de atado enrolando em volta, bem lá embaixo, bem rente ao poste. Já fiz 2 voltas, já fiz 3 voltas, já fiz 4 voltas, já fiz 5 voltas e está bem presa. Tá? Não me preocupo com essa questão. Tá? Não estou me preocupando muito com essa questão, não. Agora eu vou dar uma pequena rebatida aqui atrás, nas cerdas, e vou passar no olho do anzol. Pronto, algumas voltas aqui no olhar do anzol. Tá? Pronto. Agora eu vou cortar esse excesso aqui de baixo. A próxima eu uso uma pena mais nobre. Tá? Essa pena aqui é uma pena menos nobre. Tá? Para finalizar, eu uso essa ferramenta que está aqui. Deixa eu ver se ela passa no olho do anzol. Não, essa não passa. Deixa eu ver se essa aqui passa no olho do anzol. Essa passa. Essa também passa. Então eu tenho aqui o olho do anzol, que eu tenho a ferramenta que eu preciso. Eu enrolo 2 vezes aqui, vou girando, passo no olho do anzol e deixo correr. Pronto. 2 voltas aqui. Giro a ferramenta, coloco na posição e deixo correr. Tanto um lado quanto o outro funciona para mim. 2 voltas aqui, deixo correr, passa no olho do anzol. Opa, 2 voltas aqui, passa no olho do anzol e deixa correr. Pronto. Tá aqui. Já tá na posição que eu queria. Tá? Coloca, faz o corte e agora faz a asa. O corte da asa aqui em cima você pode deitar e cortar nessa altura que está aqui assim, ó, usando isso aqui como guia, né? Mais ou menos aqui onde está a base da cauda, né? Então você mede, a base da cauda está aqui. Se você puxar muito aqui, vai dobrar demais aqui atrás, né? Então evita puxar demais, dobra e faz o corte aqui. Tum. Aí tu tem a sua... Opa! Esbarrei aqui na alavanca. Você tem a sua parachute montada com um postezinho e vai atender. Tá? Enquanto isso funciona, enquanto isso aqui está funcionando, eu vou dar uma pequena finalização aqui, colocando resina. Tá? Essa minha resina aqui já foi pro saco. Hoje que eu descobri, olha aqui, ó, olha como ela tá. Né? Um Red Cement. Né? Tá parecendo meleca da família Adams. Então essa aqui já foi pro saco. Eu não sei porquê, mas eu comprei mês passado essa aqui, ó, quando eu fui para a Patagônia. Tá? Então eu comprei essa aqui, ela tá cristalina. Então eu vou usar um pouquinho dessa aqui, de leve. Se quiser usar esmalte, use esmalte. Você usa um aplicador desse aqui ou um aplicador mais fino. Né? Esse aqui é mais fino ainda. É uma agulha. É uma agulha com um aplicadorzinho. Eu deito a mosca para eu ter um pouco mais de visibilidade, que eu quero aplicar a resina na linha, no fio de atado. Né? Então eu vou pegar o próprio pincel que está aqui comigo, eu tiro o excesso e trago uma gotinha. Né? Eu trago uma gotinha para cá e aplico essa gotinha lá bem rente ao fio de atado. Pronto, é o suficiente. Tem gente que passa dos 2 lados, tá? Tem gente que passa um pouquinho também do lado de cá e do outro lado. Não vejo necessidade de colocar tanto assim. Eu dei 5, 6 voltas ali e ainda meti resina. Depois que isso aí vitrificar, não vai soltar mais não. Tá? Só não cometam o erro de não ter papel para limpar, né? Então, pelo amor de Deus, vocês têm que ter um papelzinho aqui para poder limpar a ponta. E eu tenho, pô. Eu tenho. Ah, tá aqui, ó. Papelzinho para poder limpar o bodequim. Coloquem o óculos de volta. E agora eu vou trocar de câmera novamente. Valeu, pessoal. Quero agradecer a presença de vocês todos. E que a gente possa se encontrar em breve e dar continuidade às nossas aulas. Um grande abraço para todos. Boa noite.